Olá, jovens, sejam bem-vindos à nossa aula de América, nossa última aula desse tópico. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é muito atual, certo? Então aí, se você ouvir, vai vendo a aula, assim, a gente vai talvez ativando ações que estão acontecendo aí no nosso presente, certo? Hoje a gente vai falar de ditaduras na América Latina e de algumas revoltas, seja no passado, seja no hoje, que interferem no que acontece no continente, certo? Antes de mais nada, para você entender essa aula, você tem que ver as outras três anteriores, né? América Indígena, a nossa aula de América, o processo de independência, e a aula passada que a gente falou do peronismo e da Revolução Mexicana. A gente hoje não vai falar mais de México. O México, para nós, se encerrou na aula passada. Só para a gente não deixar o México assim de lado, né? O México, durante nesse período contemporâneo, ele passa aí por várias transformações políticas, transformações econômicas também, mas nada de muito importante dentro do cenário da América Latina, certo? O atual presidente do México, ele flerta ali com certas ações que são ações meio contestadoras ou não, mas isso não vem ao caso, que não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula hoje é mais, vamos dizer assim, direcionado para a ditadura militar, certo? Então, o que a gente falou da aula passada do peronismo se segue nessa aula aqui agora de América Latina, em que a gente também vai abordar um pouco mais do Chile, do Uruguai, e indiretamente a gente vai falar do Brasil, certo? Antes a gente também vai falar aí da Nicarágua e também de Cuba. O que é importante a gente saber, né? A gente tem que entender que o processo dentro da América Latina, ele é um processo de encobrimento, não de descobrimento, né? Chegam aqui os espanhóis e eles encobrem a cultura local, colocam uma outra visão de sociedade, ou seja, deslegitimam este outro, que este outro é o indígena, e nada mais nada menos o processo desde 1492, né, 1480, desde o final do século XVI, desde ali desse período até hoje, a história da América Latina ela é marcada profundamente pelo signo da violência, seja de quando os espanhóis invadem e encobrem a cultura local, até o hoje, né, que de certa forma essas elites coloniais permanecem até hoje no poder nesses países da América Latina. Então é muito importante ter em mente que esse século XX, que principalmente na América do Sul, vai ser um século marcado por várias tentativas de golpe e por golpes implementados principalmente na Argentina, né, no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, quase todos os países da América do Sul e alguns da América Central vão passar por esse processo de golpe militar, certo? Então a gente é sempre bom ter em mente que a violência é um fato histórico. O Walter Benjamin, que é um filósofo da escola de Frankfurt, ele aponta que exatamente os governos se utilizam constitucionalmente, de certa maneira, legitimam, a partir da violência, ações de controle, né, social e de certos inimigos também, certo? Então a gente tem em mente que o processo de ditadura na América do Sul, principalmente, ele age em 4 tópicos, que aqui eu considero, certo? Um deles todos esses processos militares, eles usam a justificativa de uma esperança de nova ordem. Eles acreditavam que a ordem vigente era uma ordem pautada numa ideia comunista, numa ideia que iria dissociar o que existia nos territórios locais, principalmente no Brasil e na Argentina. Isso é muito forte, que essa esperança de uma nova ordem faz com que ali na década de 50, 60, 70 se alimente essa ideia de que os únicos capazes de gerarem controle da nação seriam os militares. Essa é uma visão antiga, que em alguns países, né, principalmente no Brasil, é muito vigente, né? A gente vai tratar isso mais para frente.
A ditadura, ela é vista, né, principalmente no Brasil, isso é muito presente, a ditadura é vista como uma via de crescimento, seja crescimento social ou crescimento econômico, mas principalmente econômico. Outra via, né, e é uma coisa que também se alimenta dentro do processo de ditadura, é a ideia de que a ditadura ela é uma via mais segura para ações, por exemplo, contra a corrupção. Então isso é muito interessante. Também a gente tem visto que o Brasil, né, principalmente o Brasil, age dessa maneira com uma forma muito mais presente. Outra questão é que toda ditadura militar, independente se é no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, no Peru, na Guatemala, seja onde for, ela beneficia apenas um lado da sociedade, que é exatamente a elite. As ditaduras, elas não estão preocupadas necessariamente com a parte social ou com a sociedade. A maioria dessas ditaduras, elas têm um plano econômico muito liberal, principalmente no Chile. Que aí, né, desde a ditadura, né, desde ali de 1980, o Chile 1980 não, né? Tô sendo bondoso. Desde ali da década de 70, o Chile passa um processo forte de neoliberalismo ali da escola de Chicago, né? Que é o atual modelo econômico brasileiro. E o quarto ponto, que o pobre, né, na outra extrema, né, o pobre se torna mais pobre, né? Quase todas as ditaduras militares na América do Sul, e aqui, principalmente no Brasil e no Chile, esse acirramento da pobreza é maior, né? Por que acontece, né? Tanto no Chile quanto no Brasil isso é muito parecido, né? Quando você tenta instalar um Estado liberal dentro de uma sociedade que ela não é igualitária, né? Ou seja, que nem todos partem do mesmo princípio, a pobreza ela tende a ser mais extrema. Um exemplo, né? Se a gente parte da ideia de criar medidas, né, seja econômicas, sejam no âmbito do governo, que a gente impulsione, vamos dizer assim, o livre mercado, a livre oferta, é uma ideia interessante, né? Todos participam da atividade econômica de um país. Só que em uma nação como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, esses países da América do Sul, nessa década de 60 e 70, que eram países muito pobres ainda, né? Nação, né? De certa maneira, esses países, de certa forma, eles acimentam ainda mais a pobreza, porque não são todos que podem participar dessas ações, né, existentes, do controle e das ações existentes, vamos dizer assim, no plano econômico. Okay? Então isso é muito importante ter em mente, né? Que o processo de ditadura militar ele não acontece do nada, não é que do nada, nossa, os militares assumiram o poder. Não, é um plano totalmente articulado, sejam por essas elites, somente essas elites mais conservadoras, seja também por uma ajuda, por um incentivo, de certa forma, dos Estados Unidos que operacionam, né, e patrocinam diversos golpes militares, principalmente no Brasil e no Chile, ok? Outra coisa que também é muito importante a gente ter em mente, né, nisso tudo, né, nossa, muita coisa, não tem nem 10 minutos, já falei tanta coisa, é vocês saberem identificarem que todas essas ditaduras militares, elas apontam para um inimigo em comum. O inimigo comum delas todas seriam, né, os comunistas, né, que é a principal bandeira de todos esses movimentos, é o anticomunismo. Por quê? A gente está falando de Guerra Fria, a gente está falando de conflito armado, né? Mas que não é armado, é um conflito diplomático entre soviéticos e americanos, na Guerra Fria, né? Que faz com que qualquer país, né, no globo se torne uma peça ou se torne um agente das ações tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Então, de certa forma, as ditaduras que ocorrem na América Latina, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e o resto do mundo fecham os olhos, certo? Então, as pessoas sabem o que está acontecendo aqui, as pessoas sabem que os asilos políticos aumentam, eles são mais... passam um gato, eles são exigidos com mais... Nesse período, né, as pessoas que tentam sair dos países porque elas estão sendo perseguidas, o mundo sabe o que está acontecendo na América Latina, na América do Sul principalmente, mas ninguém faz nada, né? Todo mundo fica ali parado, vendo o caos acontecer, certo? O marco, ou o grande medo, o haitianismo do século XX no mundo vai ser a Revolução Cubana, certo?
calma, isso. É a Revolução Cubana. A Revolução Cubana é um movimento armado de guerrilha, principalmente liderado pelo Fidel Castro e pelo Ernesto Che Guevara, pelo irmão dele, né, o Raul Castro, mas principalmente pelo Fidel Castro e Che Guevara. Esses dois vão iniciar um processo armado em Cuba, ali em 1959, e aí vai gerar um temor no mundo, né? O que foi a Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana, ela se inicia no final do século XIX. No final do século XIX, Cuba era a única colônia na América da Espanha. E o que os espanhóis fazem? Vão tentar pegar ela até o final. Cuba era uma ilha ainda era não, né? Ainda é uma ilha. É uma ilha com fortes traços agrícolas, principalmente ali de cana e assim por diante. Então é uma região importante para a Espanha ter ainda, né? Além disso, os Estados Unidos percebia que ali Cuba poderia ser um paraíso fiscal para o seu país. Os Estados Unidos já tinha interesse em Porto Rico, que era ainda da Espanha, e passa a ter mais interesse ainda em Cuba. E aí vai ter todo o processo, né, que é a chamada Guerra Hispano-Americana. A Guerra Hispano-Americana é quando os americanos guerreiam, no caso, né, lutam com os espanhóis ao lado dos cubanos, né, onde o grande líder, né, o grande mártir de todo esse processo é o general San Martín. San Martín. Não é o San Martín, é San Martín, tá? O Martín, ele vai participar de todo esse processo. Só que, ao final da Guerra Hispano-Americana, no Tratado de Paris, quem vai decidir o destino dos cubanos não vão ser os cubanos, vão ser os americanos, né? Vão ser os americanos e os espanhóis, ou seja, os cubanos deixam-se de lado. E aí vai se iniciar durante ali todo esse período, né, até 1959, ou seja, durante quase 60 anos, os Estados Unidos vão ter posse de Cuba. Eles não vão ter só posse de Cuba, né? Eles vão ter todo o domínio da região. Cuba vai se tornar, vulgarmente dizendo, o prostíbulo dos Estados Unidos, né? As pessoas passam a investir dinheiro para, vamos dizer assim, lavagem de dinheiro, o paraíso fiscal é o que se torna Cuba. Cuba vai ser ainda mais acentuada no sentido de desigualdades sociais. Ninguém tinha direito a quase nada na região. E além disso, os Estados Unidos usa a região de Cuba como uma área militar, porque era uma região ali estratégica. Cuba fica a 1 quilômetro de Miami, né, da Flórida. Então, Cuba está do lado dos Estados Unidos, né? Se você for de barco, você demora nem uma hora, você demora, dependendo do seu barco, para chegar nos Estados Unidos. Então, Cuba era muito próxima dos Estados Unidos. E essa juventude cubana, e assim, principalmente liderada impulsionada pelo movimento de guerrilha que existia na América, né, principalmente na América Central, depois da Revolução Mexicana, essa juventude aí, sim, lideradas pelo Che Guevara e pelo Fidel Castro, vão passar por todos os processos de guerrilha no México, e aí eles voltam para Cuba, e aí em 1959 eles vão iniciar todo o processo de Revolução Cubana, que tira do governo Fulgêncio Batista, que era o então interventor de Cuba, né, liderado pelos Estados Unidos. Cuba, a princípio, não era um movimento comunista, pelo contrário. A ideia da Revolução Cubana estava totalmente ancorada no que existia no movimento mexicano. Então era um movimento apenas de tirar os Estados Unidos do poder. Só que com o tempo os Estados Unidos vão tentar retomar a ilha de Cuba para os Estados Unidos, os cubanos não vão aceitar, e aí eles vão se aproximar da União Soviética. E qual era o temor, né? A gente está falando de 1960, o grande temor dos Estados Unidos era que essa aspiração da Revolução Cubana permeasse os outros países do continente. Então, ou seja, todo aquele movimento do dia 26 de julho, ou seja, o movimento esse movimento existente em Cuba, né, da Revolução Cubana, gerou um temor no governo dos Estados Unidos, porque eles tinham um medo gigantesco que a União Soviética avançasse no continente, não só avançasse no continente, você imagina, né? A gente está falando de uma ilha, que é Cuba. Imagina se a União Soviética conseguisse ter laços ou, né, de certa maneira, influência num país
no continente, né? Por exemplo, o México, uma Guatemala, uma Nicarágua, ou um Brasil, uma Argentina, ou um Chile, ou seja, esse era o temor norte-americano. Só que esse temor, que é totalmente aliado ali do marcatismo, era um temor bisônio, né? Quase todos os partidos comunistas da América do Sul, principalmente, já não tinham nenhum protagonismo político, né? Eles tinham atuação em sociedade, mas quase todos não tinham nenhum poder, né, perante a sociedade. Se a gente for ver, por exemplo, a Argentina, que passou por 6 golpes militares em menos de 50 anos, o Partido Comunista na Argentina nunca teve força, né? O único país, né, aqui na América do Sul que o Partido Comunista teve, de certa forma, uma certa atuação foi no Chile e no Brasil. Mas mesmo assim no Brasil, o Partido Comunista ele já cai numa certa ilegalidade ou uma perca de protagonismo a partir ali da década de 50. E no Chile, o único marco que acontece é exatamente com Salvador Allende. Então, ou seja, esse projeto anticomunista que é liderado pelos Estados Unidos, ou seja, esse patrocínio do medo é o que vai gerar um dos impulsionadores do processo da ditadura militar aqui na América Latina, certo? Então, a ditadura militar, ela também é um marco do fracasso do iluminismo dentro, né, da América. A gente está falando lá desde a metade do século XIX de nações que surgem já com problemas, né? Seja o Chile, a Argentina, a Bolívia, a Venezuela, a Colômbia, depois até de certa forma o Brasil, são nações que nascem, saem de um processo de colonização muito forte, eles se tornam repúblicas, mas repúblicas que não são totalmente organizadas. Não existe nenhuma participação popular em nenhum desses governos, então, ou seja, o povo está sempre à margem. A gente está falando de estados em que essa ideia, né, do cidadão que é participativo, né, de um governo que governe para todos, uma república de 3 poderes, isso nunca existiu de fato, né? Então, ou seja, a ditadura militar que vai ser incentivada, principalmente na década de 60 e 70, vão ser processos de intervenção ou golpes, assim podemos dizer, que tem um único objetivo, né? Restaurar uma coisa que nunca existiu, que é o quê? Uma unidade nacional e assim por diante. Então, o que vai impulsionar a permanência, né? O processo e a permanência, né? É exatamente essas potências econômicas, principalmente Estados Unidos, que impulsiona, né, seja na parte de inteligência, seja na parte de manipulação política, esses golpes militares. A gente está falando de uma elite puramente conservadora, e é uma elite, dependendo da região, uma elite dona e detentora de, né, grandes setores da produção econômica. E a gente está falando de um anticomunismo, né, que a gente já estava falando ali há um tempo atrás, certo? Pronto, esse aqui era o chapéu original da aula, né? Mas fica para uma próxima. Então, ou seja, além disso, todo esse processo vai impulsionar uma coisa que é fundamental, que é a ideia da privacidade e da família. O que é essa privacidade, né? E essa ideia de família, né? Se cria essa ideia de que o seio da cultura nacional dessas nações, o seio da família, o seio do purismo existente nesses lugares está sendo perdido ou está sendo ameaçado por essas forças que querem que todos sejamos iguais, ou sei lá, né, um comunista, né, que come criança e assim por diante. Então é uma pureza em torno do privado e que deve ser projetado para fora. Então, ou seja, essa ideia de que somos uma família, né, a ideia de que da família, do cristão e assim por diante, e isso tem que ser passado para quem? Tem que ser passado para o Estado. O Estado tem que assumir essa máscara. O Estado tem que aceitar essa realidade existente, certo? Aguarda. A gorda está no YouTube. Isso, desce. Então, ou seja, tudo isso é apoiado por uma ideia de ciência, né? É como se fosse óbvio que isso devesse acontecer. Mas isso não é tão óbvio, né?
A ideia de família que você pode ter é uma ideia de família que às vezes não tem, né? Então, todos esses processos de ditadura militar, eles são apoiados dentro dessa lógica de um golpe. Todos eles são golpes, né? Ah, mas é uma revolução. Não, não é revolução, são golpes. Porque a partir do momento que você depõe um presidente democraticamente eleito, e isso é em todos esses países, e você, por meio da força militar, você interrompe esse ato institucional, esse ato democrático, e você impõe uma outra realidade, uma nova ordem, você está dando golpe, certo? Se você fosse eleito, ok, você foi eleito para fazer aí, o que você achar necessário, mas se você rompeu a ordem democrática, você fez um golpe, certo? Do outro lado, a gente também vai ter um profundo lado de ideia, né, de que reformas que essas ditaduras têm que fazer, ser implementadas, e toda uma ala progressista, né, que vai ser totalmente enfrentada. Então a gente está vivendo na década de 60 um caos, né? A América do Sul e a América Latina estavam um caos. Além disso, todo o pós-Segunda Guerra Mundial não fez bem para os países, né? Porque ninguém conseguia exportar do jeito que exportava, ninguém conseguia gerar um bem-estar social existente, então, ou seja, estava um caos aqui e tudo que estava aqui na região. Então, isso vai fazer com que se iniciem iniciativas de golpes militares. O primeiro deles vai ser lá na Guatemala e no Paraguai, em 1954, com no poder, né, o general Arbenz na Guatemala, e no Paraguai o general Stroessner. Mas na Argentina, no Chile e no Uruguai e consequentemente no Brasil, que a gente vai ter ali todo esse Cone Sul, né, que é onde a ditadura militar vai ser mais forte, mais vigente, certo? Além disso, os movimentos que vão golpear ou tentar acabar com esses processos de ditaduras, eles vão se iniciar principalmente na década de 70, no Brasil, por exemplo. Na Argentina, ele sempre existiu, mas também se inicia com mais força ali no final da década de 60 para 70. E esses movimentos, eles são armados, ou eles são realocados em duas ordens. Ou eles são na ideia militarista ou na ideia massista. A ideia militarista é essa ideia das armas, né? O processo de guerrilha. Esse processo de guerrilha vai ser muito mais exigente no Uruguai, no Brasil e na Argentina, de certa forma no Chile também. Mas no Brasil ele vai ter uma força um pouco maior, assim como ali na Argentina. E esse movimento massista é esse movimento que vai criar recursos teóricos para explicar uma oposição. Então seria a ideia do movimento pacífico, se assim podemos dizer, que são aquelas grandes aglomerações, são criações de modelos de entender o processo que os países estavam vivendo, por exemplo, as ideias de teologia da libertação na Igreja Católica, o processo de educação popular que vai se iniciar em todo esse período. Então, ou seja, esse prólogo, essa introdução que eu estou dando aqui, é para vocês entenderem que o processo de ditadura militar na América Latina, e principalmente na América do Sul, ele não é uma coisa que surgiu do nada, não é que do nada falaram, o João Goulart é comunista. Não é isso, né? A gente está falando de um processo longo, um processo que começa ali na década de 40, 30, mas a gente está falando de um fracasso do processo de independência da América Latina. Ah, professor, mas o processo de América Latina foi um fracasso, foi um fiasco, então era melhor a Espanha ter continuado? Não, né? O processo de independência da América Latina, ele é super importante. A grande questão é, por que não se inseriu o resto da população nisso tudo, né? Porque uma parte ficou, vamos dizer assim, deixada de lado, né? Então essa é a grande questão que a gente tem que ter em mente sempre, né? Essa aula ela é muito detalhada, então a gente tem que ter aqui um pouco de calma, né? A gente ainda passa por 6 golpes, né? Eles são divididos em 2 campos. 2 campos são de um discurso, né? Que são os 4 primeiros golpes, na ideia de que a Argentina precisa ser realinhada. Então são golpes que têm a ideia de serem transitórios, se assim podemos dizer, então são provisórios de uma ordem. E os 2 últimos golpes, que eles têm assim um caráter permanente. A única ditadura na América Latina, na América do Sul, que tem esse caráter de
ser permanente é aqui na Argentina, tá? Nesses dois golpes. No Chile é um autogoverno do Pinochet. O único país em que vai ficar apenas um presidente no poder e durante muito tempo vai ser no Chile com o Pinochet. Mas aqui na Argentina, os processos de golpe que vão se iniciar ali a partir de 1966, eles têm um objetivo simples, de serem permanentes para o resto da vida na Argentina. O primeiro golpe é de 1930 e ele coloca no governo o presidente, né, o militar José Félix Uriburu. Em 1943, né, aquele golpe que a gente viu na aula passada, ele não é visto como uma ditadura, né? Mas ele não é visto como uma ditadura porque é o Perón que estava ali dentro. Se o Perón não tivesse saído dessa ditadura, ele não seria visto como uma ditadura. Mas é uma ditadura, é um golpe militar, rompe a ordem democrática existente. Em 1955, a gente tem um golpe que depõe o Juan Perón. E esse golpe vai ser chamado de Revolução Libertadora. Vai colocar no governo o Isaac Rojas. E ele tem ali toda uma ideia, né, de criminalização do Partido Justicialista, que era o partido do Perón, e ele criminaliza também os sindicatos. A partir desse golpe de 1955, é que a gente pode se dizer que se inicia um processo de ditadura na Argentina, certo? Por quê? O golpe de 1943, ele não deu certo, porque no final dele se elegeu o Juan Perón. O golpe de 1955, ele é aí sim uma contrapartida ao governo peronista, porque ele depõe o Juan Perón já estava ali prestes a perder apoio, ele sai do governo, entra essa junta militar, cria essa ideia da Revolução Libertadora, ou seja, a ideia de que os militares tinham que reorganizar a Argentina desse mal que era o peronismo. Só que qual o grande erro do partido, dessa ditadura, desses vários golpes que vão ser iniciados na Argentina? É que o governo peronista, ele não era um partido de esquerda, né, como os militares viam. Pelo contrário, né, ele era um governo amplo. Né? Tive na aula passada que muitos grupos, né, de vários grupos, seja de esquerda, centro-esquerda, também de direita, se consideram peronistas. Então, o grande erro do governo militar era achar que o governo do Perón era um governo de esquerda e eles tirando o Perón, nossa, vamos fazer a elite vir para o nosso lado. Não foi isso que aconteceu. Ou seja, entre 1966 até 1982, 1986, que é quando vai ter fim, né, esse processo de ida e vinda de golpe, a Argentina passa durante esses 20 anos em idas e vindas, né? Tanto é que se a gente for pegar em anos, né, a ditadura na Argentina durou ali 15, 11, 10 anos. Mas em termos de letalidade, a ditadura na Argentina foi uma das piores, se não a pior do continente. Talvez até pior que a do Brasil, certo? A ditadura na Argentina, ela tem a ideia, assim, é muito parecida com o Brasil, a ideia de revolução, a ideia de que o que foi feito aqui foi uma maneira de acabar com um possível golpe comunista no Brasil, no mundo e assim por diante. Mas a ditadura de 1966, né, que é depois, né, dessa de 1962, de 1955, né, me desculpa, a Revolução de 1962 em diante é que vai ter esse caráter mais complicado, né? O golpe de 62, ele tinha a ideia de um golpe. Ele é um golpe à parte, porque ele coloca um civil no poder, não é necessariamente um militar, que é exatamente o presidente José Maria Guido. E ele não dura muito tempo, porque ele vai ser deposto. É uma loucura. E aí vai ser iniciado esse processo de ditadura aqui em 1966, que aí vai criar a ideia de que há uma superioridade da Argentina, e essa superioridade da Argentina está acima da Constituição. Então aqui é o mais importante. A ditadura de 1966 na Argentina, que vão ter como presidentes os generais Urgania, Levington e Lanús, esses três generais. Essa ditadura aí sim, ela vai ter uma ideia muito mais de permanência. Eles não queriam que um civil assumisse, eles não queriam que o peronista assumisse, e eles não queriam muito menos que alguém de uma junta popular assumisse. Então, qual era o grande problema da ditadura militar aqui na Argentina? Ela não tinha unidade, ninguém botava muita fé neles.
Tanto que o primeiro deles, que é o Onganía, é o que vai assumir por mais tempo, que ele vai assumir de 1916 a 1970. O Onganía ele vai defender a ideia de um Estado liberal e de uma repressão mais profunda de greves e outras ações. Mas ele vai atentar principalmente a raiz de qualquer possibilidade crítica, que ele vai atacar principalmente as universidades na Argentina e os grupos estudantis. E que vai ficar marcada na noite de Cacetetes, que é aí quando vão ser presos vários opositores do regime da ditadura militar argentina. Só que os dois outros generais, que é o Levington e o Nanusse, eles não vão ter quase nenhuma ação política. Eles vão sair do governo rápido. Quem vai assumir depois deles vai ser iniciado ali um processo de eleição. Quem vai ter o protagonismo vai ser o Perón, porque ele assume de novo, mas só que o Perón morre. Quem vai assumir o governo é a Isabelita Perón, né, que era parente do Perón, e ela vai ser deposta do poder, e aí se inicia o último processo militar na Argentina, que é o processo de 1976, que é um processo de reorganização nacional. Esse processo de reorganização nacional ele é marcado por uma ideia de guerra suja, que é quando vai ter um acirramento ainda maior de qualquer opositor do governo. Outra coisa que é muito importante a gente ter em mente é que vai ser incentivado ainda mais um acirramento, vamos dizer assim, interno. Porque o Partido Peronista, né, o Partido Justicialista do Perón, por mais que ele fosse ilegal no período da ditadura militar, ele nunca deixou de existir. Né? O peronismo sempre foi muito forte, e é o peronismo, de certa maneira, esse sentimento de uma Argentina que não pode sofrer por essas intervenções, que vai desgastar ainda mais o governo. O que vai desgastar de fato esse governo militar na Argentina, principalmente de 1966 e de 1976, é exatamente a inflação. A Argentina vai estar num processo de inflação gigantesco. A Argentina não tem condições de pagar ninguém, de não se pagar nem a si própria. Então o que vai acontecer? Toda essa ideia de golpe cai por terra. E a pá de calça, se podemos dizer, é em 1982, com a Guerra das Malvinas, quando a Argentina tem a brilhante ideia de lutar por uma ilha contra a Grã-Bretanha. Era uma última tentativa do governo militar de se impor perante a sociedade e não dá certo, né? A partir de 1982, mais principalmente ali 84, 85, 86, o governo militar na Argentina perde força, mas ele deixa um saldo profundamente macabro. São 30 mil sequestros, né, que foram registrados. E dentro desses 30 mil sequestros, a gente tem aí provavelmente a maioria delas de mortes. Né? São 30 mil pessoas que sumiram. Né? São 2,5 milhões de refugiados dentro da Argentina que saem da Argentina e vão para outros países. O processo de todo esse processo, né, vai gerar uma questão jurídica muito forte, porque os governos militares aparelharam toda a ordem judiciária da Argentina. Além disso, fica uma grande questão o que fazer com esses militares, o que fazer com essa ordem que foi colocada, que nunca teve nenhum respeito da população, e exatamente o que fazer com os decretos militares. A Constituição da Argentina, no artigo 36, ela coloca que qualquer tentativa de golpe ou qualquer tentativa de enaltecimento do golpe militar, qualquer um desses 6 golpes militares na Argentina, é passível de... passível não, né? Não tem nenhuma ação legal, não tem nenhuma ação jurídica, ou seja, não tem validade. Então, esses atos que a gente tem hoje no Brasil, né, de defesa, né, de volta da ditadura militar, na Argentina seria reprimido pela Constituição, né? Na Constituição brasileira, a gente não tem nada dizendo que qualquer ato pró-ditadura militar seja um crime. Na Argentina, isso é um crime, certo? Além disso, a gente tem dentro da Argentina um processo muito forte de ditadura nunca mais, né, que é um processo, um movimento político muito forte. A Argentina passou por uma Comissão Nacional da Verdade muito pesada, né? Quase todas as lideranças do processo militar foram acusadas, foram presas. Por mais que se tentou, né, tirar eles do poder da prisão,
eles voltaram novamente porque se inicia em 2005 um processo de apuração de possíveis... É bizarro dizer isso, né? De... como podemos dizer? Rapimento não, né? De sumiço de bebês, né? As mães, ou que foram mortas, ou que tiveram seus filhos ou levados, ou que nasceram no processo de prisão na ditadura argentina, as crianças sumiram, né? O que acontecia? Os militares, elas pegavam essas crianças e sumiam com elas, ou davam para outras famílias, ou até mesmo colocavam como filhos deles próprios. Então é muito comum na Argentina você ter filhos de ex-militares que são, na verdade, filhos de exilados políticos ou de presos políticos e assim por diante. A partir de 2005, né, aí já no governo do Kirchner, a gente vai ter o fim das leis de perdão, que são essas leis que deram uma certa anistia. Então, ou seja, na Argentina, então o processo de ditadura militar na Argentina não tem nenhum processo de retorno, né? Quando a Constituição coloca que ações de apoio à ditadura militar são ditas, né, como nulidade, não tem nenhuma nulidade, não tem nenhum valor jurídico, então você coloca ali uma cal, né, possibilidade. Além disso, existe todo um movimento, né, das Mães de Maio, né, e todo ano, né, é relembrado o dia exatamente do golpe. E o golpe é lembrado na Argentina como um lugar de memória, um espaço de não retorno, coisa que no Brasil não existe, né? Pelo contrário, as pessoas querem o retorno da ditadura militar, porque vem nisso uma coisa muito clara. Então isso aqui é o primeiro ponto. Se a gente for comparar a ditadura na Argentina e a ditadura no Brasil, a gente tem uma coisa muito importante. A ditadura na Argentina, ela teve discussão. Além de ter discussão, ela foi debatida e se assentou uma espécie de, como podemos dizer, não querer. O argentino não quer isso. Coisa que no Brasil não existiu. No Brasil não existe diálogo sobre a ditadura militar que não seja do histerismo. De pessoas que a ditadura tem que voltar e assim por diante. Então, ou seja, a ditadura militar na Argentina ela foi, vamos dizer assim, melhor resolvida, entre aspas, do que aqui no Brasil, certo? Por exemplo, no Brasil, na Argentina, você não vai ter praticamente nenhum militar querendo ganhar cargo público, porque ele não teria nenhum voto. Aqui no Brasil, o que você mais tem é militar, né? Seja do exército, seja lá, que não são mais nativa, e pessoas, né, policiais, assim por diante, que querem exatamente serem da ordem política. Isso na Argentina não teria nenhuma possibilidade. Outro golpe militar que acontece em 1968 no Peru, e é o golpe mais surreal de todos, né? Porque nesse momento vai ser o processo de nacionalização do petróleo peruano, principalmente do gás natural, e uma reforma agrária que vai ser implementada pelo governo militar do general Alvarado, mas a ditadura no Peru foi tão violenta quanto. Só que se comparado ao do Uruguai, da Argentina, do Brasil e do Chile, ela teve um processo, vamos dizer assim, menos danoso, correto? Mas é em 1973 que a gente vai ter aí sim o símbolo das ditaduras militares, que é a ditadura no Chile. Quem era o presidente do Chile era o Salvador Allende. Salvador Allende, ele é o primeiro presidente socialista a ser eleito democraticamente dentro de uma nação, né, principalmente na América. E o Chile era um paraíso fiscal dos Estados Unidos, né? O Chile tem até hoje uma reserva muito grande de cobre. Cobre é um produto fundamental para a produção de eletrodomésticos, né? Qualquer produto eletrônico tem cobre, né? Então, ou seja, o cobre no Chile é muito importante, né? Tem até um time, né, chamado Cobreloa, de futebol. Mas só que o cobre e outros produtos no Chile, eles eram vistos, eles eram muito bem atendidos por uma classe econômica, uma classe industrial norte-americana que via no Chile uma espécie de paraíso, né? Você tinha aqui trabalhadores, uma certa possibilidade de você pegar matéria-prima barata e você teria ela em muita abundância e assim por diante. Só que aí quem vai assumir o Chile com 45% dos votos em 1970 é Salvador Allende. Salvador Allende ele era contra esse domínio estadunidense no Chile
e principalmente as ideias, né, da escola de Chicago, que é um símbolo, né, neoliberal, né, ou até mesmo ultraliberal no mundo. O Salvador Allende ele vai iniciar um processo de reforma agrária no Chile. O Chile é um país praticamente camponês, né? É um país bem estreito, né? Um dos países mais estreitos do mundo. Então é um país muito limitado de certos recursos. Então o que o Salvador Allende queria era exatamente um bem-estar social chileno. Além disso, nacionalizações de bancos de empresa. Só que o Chile é um país que também passa por crise. Cada década o Chile tem uma crise econômica. Ali em 1972 o Chile vai passar por uma crise econômica muito forte e toda culpa vai recair em Salvador Allende. E aí vai se iniciar um processo gigantesco de tentativas de golpe militar que vão se iniciar e ter força principalmente em 1973. E aí sim, em 73, lá em fevereiro, se não me engano, Salvador Allende ele se suicida, né? E ele morre, né? Se suicidou, ele morre, né? Ele morre e há uma certa controvérsia. Alguns dizem que ele se suicidou, outros dizem que ele foi, na verdade, assassinado. Mas o fato é que houve uma ruptura democrática. Quem vai assumir o Chile em 1973, outro gato, é o Augusto Pinochet, que é considerado um dos piores ditadores da América Latina. O Pinochet ele assume o Chile, de fato, somente em 1971, porque ele assume em 73, ele fica, vamos dizer assim, interinamente no poder, ele se torna um supremo, mas em 81 ele adquire para ele poderes ilimitados. Ele vai mudar a Constituição do Chile em 1980, e essa mudança da Constituição do Chile vai totalmente apoiada num direcionamento de privatização de tudo que tinha no Chile. Então o Chile ele é um país muito curioso, né? Porque na década de 70 e de 80 ele vai, de certa forma, avançar em alguns momentos, em outros nem tanto. Eu vou ler aqui alguns números, né? Até 1978, 77, quando a gente vai ter o milagre chileno, o Chile tinha nas mãos do governo, tá? O governo tinha apenas 20% de terras. Então significa que os outros 80% que tinha no Chile era ou foi dado ou foi simplesmente vendido para iniciativa privada. Então o Chile era um estado que é até hoje, né, um estado que não intervém nessas ações, né, de investidores, assim por diante. Por isso que o Chile é o estado mais liberal da América Latina, né, só fica atrás da América, dos Estados Unidos e do Canadá. Então, ou seja, isso gerou um outro problema, porque com esse xingamento da máquina pública, 30% dos trabalhadores do serviço público são demitidos. Além disso, né, se amplia uma espécie de unificação de impostos, então seja, é um superimposto. Você paga uma taxa muito grande. E além disso, há uma queda de 40% da exportação e 16% de desemprego. Por que eu estou falando isso, né? Porque o Chile é um país que você ganha muito bem, você tem um salário até que bom. Só que, como é um estado desde a década de 70 que é muito caro, porque tudo é privatizado, saúde, educação, tudo isso você tem que pagar no Chile, então você acaba ganhando pouco para fazer muito. E como não tem uma regulação do Estado, então, ou seja, o Estado não intervém em nada, as empresas elas se sentem vamos dizer assim, no direito de explorar o povo chileno. Só que em 77 o Chile vai ter um despontamento econômico, né? O Chile avança economicamente, é no mesmo período, coincidentemente, que o Brasil vai assumir um certo protagonismo econômico aqui nas nossas terras, só que não dá certo. Porque o que acontece? Quando o Estado ele é ultraliberal, qualquer crise que aparece, ele vai cair, porque o Estado não intervém. E quando o Estado entra na intervenção, ele não consegue, vamos dizer assim, controlar a dívida. É o que a gente passa hoje no Brasil, né? Bem, uma coisa importante quando a gente vai falar do Chile é entender as questões que estão envolvidas aí, né? Na década de 80, o período do governo, né, Pinochet vai passar por pior crise econômica possível, porque o Chile vai perder todo o processo ali de força pelo cobre. A partir de 1981, quando a gente vai ter todo o processo de derrocada do governo militar chileno,
O Chile vai passar por uma crise de 25% no desemprego, 20% do aumento da inflação, 15% da queda do PIB. Então, ou seja, mesmo que seja um país rico, as pessoas passam a ficar pobres. Em 88 vai acontecer toda uma disputa política, né, entre dois movimentos, né, o No e o Si, não e sim. O No é pela não manutenção do governo militar e, assim, consequentemente, do Pinochet no poder. E do outro lado, o Si, que defendia, né, uma continuação militar, uma dessa junta, desse pensamento existente. Com 55,9% dos votos, o No ganha, e com isso Pinochet perde todo o poder que ele tinha no Chile. Isso é importante porque a eleição, esse processo ocorre em 88. O Pinochet só sai do poder oficialmente em 1990. Então, ou seja, ele tem 2 anos ainda que ele meio que organiza as coisas para ficar do jeito dele, do jeito que ele achar necessário. Só que o Chile, a partir do governo Pinochet, vai herdar toda a maldição, vamos dizer assim, existente. Porque o princípio de subsidiariedade, que é o que rege o governo chileno até hoje, eu falo chileno até hoje, tem no seu pilar 3 questões, né? A privatização da saúde, da educação e da previdência. Quando você não investe nesses setores, você cria como podemos dizer, a possibilidade de que isso não seja válido, né? Então o Estado ele não gasta dinheiro com isso. E não é nem investir, ele não gasta, ele não investe, né? A ideia, né, dentro do Estado chileno é exatamente de gastos públicos e assim por diante. Isso é o cerne das manifestações chilenas que ocorrem aí em 2019 e 2020. As manifestações elas foram barradas ali com a crise do coronavírus. E essa crise que ocorre no Chile hoje, ela é reflexo de todo esse processo de desigualdade de uma geração que cresceu ali na década de 90, início dos anos 2000, sem nenhuma possibilidade de esperança, né? Então a gente está falando de uma população aí de 30, 25, 40, 35 anos aí, nessa faixa etária, que ela não vê possibilidade de futuro. E é um futuro que foi totalmente abalado por todo o governo Pinochet e todo esse golpe militar. Por isso que o golpe no Chile ele é muito agressivo, diferente dos outros países. Os outros países têm sim reflexos da ditadura militar. Só que o Chile, a Constituição, né, esse princípio de privatização, ele praticamente deixou aleijado uma população inteira. Não só a geração que cresceu pós-ditadura militar, mas como a geração que estava no período da ditadura militar. Só para você ter noção, um chileno ganha em torno de $562, que dá mais ou menos ali uns R$ 2.600. Você pode falar, mas o chileno ganha muito, né? Ganha muito bem. Mas só que 50% da população chilena, quase mais até, um pouco mais, vive só com um salário mínimo. Que pode parecer muito, mas é muito pouco. Porque quando você tem um estado que você tem que gastar muito para conseguir viver, né? Você gira, na verdade, uma desigualdade de distribuição de renda. Então as pessoas não têm futuro, elas não têm possibilidade de futuro, e isso vai abalar totalmente a juventude que vai às ruas contra os altos preços, né, seja no transporte público, mesmo em outras áreas existentes, e principalmente pelo alto preço de saúde. Né? A crise do coronavírus no Chile, ela é de certa forma contida, mas boa parte da saúde chilena é privatizada. Então existe um confronto, né, entre um Estado que não quer mudar e uma sociedade, principalmente uma juventude, que quer uma mudança. Isso vai gerar no governo, né, do Sebastião Pinheira uma nova agenda social que ele tenta aí, né, uma mudança existente na Constituição chilena, de certa forma, que é um outro combate que existe, né, tudo que está acontecendo no Chile. Essa nova agenda social ele tenta promover um bem-estar social melhor para o chileno, então seja um mínimo, né, um acesso mais justo a essas necessidades de cada pessoa, né?
Mas ao mesmo tempo ele cria várias medidas, né, que são anti-vandalismo. Então ele meio que criminaliza atos contra o governo, né, quando sai na esfera do pacífico. A questão é ou o que não é pacífico, né, fica a dúvida. Mas o fato é que 73% da população chilena hoje tem dívida com bancos. 34% da população chilena é inadimplente. Isso atinge a maioria dos jovens, né, entre 18 e 28 anos. Então, ou seja, o chileno está endividado. Isso é interessante porque se a gente for pensar, traçar, né, por exemplo, com a ditadura uruguaia, que é uma ditadura um pouco mais amena, se a gente for pensar assim, né? A ditadura militar no Uruguai, ela é uma ditadura meio que civil, porque o presidente que assume o Uruguai, ele é, de certa forma, civil, mas sob uma junta militar. A ditadura uruguaia é diferente das outras, do três que a gente viu, duas, né, que eu falei da Argentina e a do Chile, e a outra ditadura que é a brasileira. Essas outras três ditaduras, elas são mais agressivas, né, no sentido de aparelhamento do Estado. No Uruguai, por ser um estado, país até pequenininho, né, ali de 1973 a 1980, a ditadura do Uruguai não dura muito tempo, porque não tem muito o que ser feito. A diferença do Uruguai para os outros países é exatamente porque o Uruguai, ele foi, como podemos dizer, as prisões foram maiores do que em outros lugares, certo? Além disso, né, isso é sempre muito importante a gente frisar, há uma espécie de aliança, né, entre a CIA e as inteligências do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Brasil, no que a gente chama de Operação Condor, que são várias estratégias de perseguição de opositores aos governos militares em ambos os países. O que acontecia? Por exemplo, o Jean Goulart, quando ele sai do Brasil, né, ele vai para o Uruguai. E o Juscelino Kubitschek, né, ele é exilado no Brasil, ele vai para o Uruguai. E ele morre, né, misteriosamente no Uruguai. Né, e além do Juscelino Kubitschek, você tem vários outros agentes que somem ou que morrem de maneira misteriosamente. E provavelmente eles são membros, né, são atingidos pela Operação Condor. A Operação Condor é importante porque ela cai no vestibular de você. Seu vestibular, né? A gente não sabe quando vai ser, mas ela cai no vestibular porque é um assunto importante, porque ele reestrutura a ditadura militar existente, certo? Então agora a gente volta pro vídeo, porque deu um problema no vídeo, e agora a gente volta pro vídeo original. Bem, a ditadura no Brasil, então ela assume com o tempo, né, um certo ar de, como podemos dizer, de negacionismo, certo? A ditadura no Brasil ela nunca foi, vamos dizer assim, combatida como ela deveria ser combatida, então ela não teve um fim. A primeira vez que a gente teve, de fato, um incentivo a entender o que foi que aconteceu no período da ditadura militar foi exatamente ali no governo da presidenta Dilma Rousseff, que ela vai iniciar todo o processo de comissão da verdade dentro do Estado Nacional, que seria o Brasil. Nenhum outro governo, né, pós-ditadura militar fez isso. Né? Então, a gente pode dizer ali que depois de 25 anos, né, que tem uma iniciativa de tentar entender o que aconteceu. O Brasil tem muito preso político que sumiu, muita gente que foi assassinado, torturado, assim por diante, que entrou naquele processo amplo, né, de anistia que não deu certo. A anistia nos outros países, como Chile e Argentina, não necessariamente foi igual ao do Brasil. Né? O Chile tem um processo muito parecido com o Brasil, só que no Chile a ditadura é, de certa forma, combatida, certo? A Argentina é o país mais diferente desses quatro. Na Argentina, de fato, a ditadura militar não é um tabu, se discute mesmo, certo? Então, a gente saindo desse processo de ditadura militar, o século XXI na América Latina é um século de incertezas, né? Você tem alguns governos populistas, como você tem, por exemplo, um retorno de um certo populista, se podemos dizer, tanto da Cristina quanto do seu marido, né, o Kirchner. Os dois conseguem ficar muito tempo na Argentina, né, durante um bom tempo. Você vai ter a ascensão, de certa forma, de um governo mais progressista, ou de um governo mais social no Brasil, com a eleição do presidente Lula, logo seguinte da presidenta Dilma Rousseff,
Você vai ter um processo parecido, né? Uma tentativa de nova percepção de sociedade no Chile. Você vai ter uma coisa muito parecida com o Mujica no Uruguai. Mas é na Venezuela que isso vai ter um contorno de até mesmo loucura, né? O outro país que a gente pode colocar aqui é a Bolívia, mas só que a Bolívia é um país muito à parte dentro da América Latina, também dentro da América do Sul, porque a Bolívia é um país que nos últimos 4, 5, 6 anos passou por um desenvolvimento social e de um índice de desenvolvimento humano, NDH, muito forte, e é um dos melhores da região, né? Também ficou durante muito tempo governado por um único presidente, que é o Evo Morales. Só que na Venezuela, a Venezuela é a Cuba na América do Sul. Durante muito tempo, a Venezuela foi uma espécie de paraíso fiscal norte-americano. A Venezuela é um país muito peculiar, porque é uma elite que governa na Venezuela, não é só uma elite, é uma elite que detém um poder muito forte dos meios de produção. Então, diferente, por exemplo, do Brasil, por exemplo, é que você tem uma elite que tem ali ela coordena, né, politicamente o Brasil, de certa forma, dependendo da região, até mesmo áreas agrícolas. Essa elite venezuelana, ela domina tudo. Então, tudo que existe na Venezuela é um processo, vamos dizer assim, dessa elite. A Venezuela é o primeiro país da América do Sul a se tornar independente, né? Lá com Simão Bolívar. Então, a Venezuela é, vamos dizer assim, a república mais antiga da América do Sul e é que dá mais problema até hoje, certo? Na década de 90, mais precisamente em 1983, vai surgir uma figura chamada Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele era um militar venezuelano e ele vai se rebelar contra esse Estado, que, né, Estado totalmente liberal dentro da Venezuela, e ele vai se rebelar. Ele não vai se rebelar, mas só que não dá muito certo, né? Só que o levante popular que o Chávez defendeu e que teve apoio de outros combatentes, como Douglas Bravo, do Partido Comunista Venezuelano, e também das Forças Armadas da Libertação Nacional, né, a FAUNE, vai gerar, aí sim, já no final dos anos 90, o Partido Revolucionário Venezuelano, que é o PRV, que esse é o partido liderado pelo Hugo Chávez. O Hugo Chávez, ele assume o governo da Venezuela com 56% dos votos em 1998. O governo Hugo Chávez é um governo muito ame ou odeie, né? Se podemos dizer. É o primeiro governo na Venezuela que vai se preocupar com a parte social do país, né? A Venezuela é um país não é um país muito rico, né? Tem um desenvolvimento muito precário. É o primeiro presidente, né? Acho que é o único presidente da Venezuela que vai se preocupar de fato com se opor a essa elite venezuelana muito forte. Porque o grande problema da Venezuela o grande problema do governo Hugo Chávez é que ele concentrou toda a riqueza social, todos os planos que ele tinha perante a sociedade venezuelana, ele concentrou tudo isso no petróleo. E é aquele grande problema que a gente viu no Chile, né? Não adianta nada você concentrar todo o seu poder num único produto, porque uma única crise que aconteça com esse produto, você não vai ter condições de se restabelecer. Então, quase 80%, 70% da economia venezuelana gira em torno do petróleo. Esse petróleo que tem como grande destino, inclusive, os Estados Unidos. Então, ou seja, o Hugo Chávez ele é um presidente meio contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que ele é anti-Estados Unidos, ele tem os Estados Unidos como principal comprador do petróleo venezuelano. Então, a grande questão, quando a gente discute a Venezuela, é saber se você é a favor dessa elite conservadora venezuelana ou se você é a favor dessa elite chavista, né? No caso aqui do governo Hugo Chávez, que vai estar no governo até 2013, certo? O Chávez ele vai assumir de 98 a 2013. É uma loucura. Só que no segundo mandato dele vai ter toda uma questão de saber se ele vai ficar eternamente no poder ou não, certo? O Chávez ele muda a Constituição aqui já no nosso século, e ao mudar a Constituição ele assume um caráter mais combativo ainda ao neoliberalismo. Ele vai nacionalizar quase tudo na Venezuela.
Ele vai fazer uma reforma muito grande na petrolífera, né, nacional, que é a PDVSA. E além disso, né, ele vai mudar o nome do país, e aqui é uma coisa muito simbólica, né, porque antigamente era apenas República da Venezuela. Com o governo Chávez, a partir até hoje, né, a Venezuela se chama República Bolivarianista Venezuelana. Hugo Chávez, ele é um seguidor do Simão Bolívar. Simão Bolívar é aquela ideia da unificação da América Latina como um todo. Mais do que isso, Hugo Chávez, ele é tão odiado pelos Estados Unidos porque ele é o primeiro presidente da América do Sul a combater de frente com os Estados Unidos. Então, de fato, né, a narrativa que vai ser feita do Hugo Chávez é uma narrativa totalmente contrária. Como eu disse, né, você pode amar ou odiar o Hugo Chávez. A parte odiosa do Hugo Chávez é que ele, de certa forma, ele aparelha, né, tudo que acontece no país ao redor dele. Então é uma democracia, porque ele é eleito, querendo ou não, ele é eleito. Todas as eleições do Hugo Chávez são aprovadas pela Organização dos Estados norte-americanos e pela Carter Center, que são dois órgãos responsáveis, né, por fazer a apuração de votos, né, então são órgãos reconhecidos internacionalmente. Ele é aprovado, então ele foi eleito, né, de certa forma ele foi eleito. Só que, de certa forma, ele aparelhou toda a instituição venezuelana, principalmente o segundo mandato dele, que vai acontecer ali entre de 2008 e 2013. É nesse mandato de 2008 e 2013 que ele vai praticamente fazer com que todos os partidos, vamos dizer assim, vão se direcionar para o pensamento do Hugo Chávez. Então, a base chavista, ela é nada mais nada menos composta por uma base nacionalista, então essa base de uma Venezuela reformada pelo povo. Além disso, uma base anti-imperialista, então uma base que é contra as ideias, né, norte-americanas, estadunidenses na Venezuela e nessa elite venezuelana. Existe uma ideia totalmente socialista, de certa forma, e também tem toda uma ideia, vamos dizer assim, comunista. Além disso, todos os partidos direcionados para essas lideranças mais progressistas vão estar do lado do Hugo Chávez, além de todas as alianças existentes em sociedade, principalmente no campo e no campo do trabalho. Então, por isso que a gente que é de fora não consegue entender o que é a Venezuela ou o que é o mito do Chávez, né, do chavismo. O Chávez, ele foi o presidente fundamental para todo um crescimento venezuelano que vai acontecer principalmente ali em 2006, 2007, 2008, vai até ali 2010. O problema, como eu disse, é a crise. Quando o petróleo entra em crise e a economia mundial entra em crise, a Venezuela para de crescer. E ao parar de crescer, existe todo um problema. Porque é aquele velho mito. O Hugo Chávez é um mito, vamos dizer assim, né, na Venezuela, porque ele consegue aparelhar o Estado a favor dele, certo? Não caiam no risco, né, ou no erro grosseiro de comparar a ideia do Hugo Chávez com a ideia do atual presidente do Brasil, que é o Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver uma coisa com o outro, certo? Existem sim similaridades, certo? Só que o governo chavista, se assim dizer, ele não tem nada a ver com ideias liberais, né? Pelo contrário, é um governo totalmente populista. Diferente do atual governo brasileiro, que é um governo, um liberalismo à brasileira, né? Que é um liberalismo que 1% da população tem ação, de fato, de decisões e assim por diante. Só que a grande questão da Venezuela é que o Chávez morre em 2013. Né? Ele morre novo, de certa forma. Ele morre com 54 anos. Ele morre e quem vai assumir aí sim é o lunático do Nicolás Maduro. O Maduro, ele herda todo o crescimento do chavismo. Então, de certa forma, os primeiros anos do governo Maduro, há uma certa, vamos dizer assim, ninguém questiona, né? Ele foi eleito, tá ali e tudo mais. Só que dos últimos 4, 5 anos para cá, existe toda uma questão aí já de interesses externos perante a Venezuela, que todo mundo quer a Venezuela, né? A Venezuela é um dos países mais ricos em petróleo da América Latina, o mais rico da América do Sul, e tem um petróleo que é muito cobiçado por todo o mundo, principalmente pelos Estados Unidos. Então hoje o grande entrave na Venezuela é entender se a população
quer voltar àquela ideia imperialista. Então, a grande questão da Venezuela hoje, essa população quer voltar àquela ideia imperialista de antes, ou que se ela quer reassumir ou continuar esse chavismo, mas reconhecendo que ele tem que ser mudado. A grande questão que eu acho que existe na Venezuela é uma autocrítica, principalmente dessa massa chavista, dessa massa bolivarianista na figura do Maduro, né? Tem que ter ali uma autocrítica e entender que isso já passou, né? Talvez uma nova eleição e assim por diante. Talvez a população não queira uma aliança liberal, ela queira talvez uma aliança popular. Então essa foi a ideia da aula de hoje, entender essa América Latina, uma América Latina de convulsão. E na aula que vem a gente vai entender a África, ou tentar entender o que é o continente africano, quando a gente vai entender a África imperial. É isso, até mais. Deixe de seguir a gente no podcast e assim por diante. E estudem, certo? Essa semana ainda vamos ter uma live aí pra gente sanar algumas dúvidas perante a América Latina, ok? Então é isso. Estudem, não deixe de fazer as comparações, exercícios e até mais. E hasta luego.